A segunda-feira foi de movimentação no mercado de transferências para saídas do Internacional, isso por conta de muitas especulações que surgiram na imprensa europeia. A preparação para o jogo contra o São Paulo vai começar na próxima quarta-feira, isso porque o elenco do Inter descansa por 2 dias após a dura sequência de jogos. Thiago Galhardo dá uma assistência muito bonita em jogo do Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol. Tem as propostas por Yuri Alberto e tem também a decisão da Justiça do Rio Grande do Sul que suspende uma torcida organizada do Internacional por confusões antes da partida contra o Corinthians. Esse é o Diário do Inter KTO, segunda-feira, 25 de outubro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos pro Diário do Inter KTO dessa segunda-feira, falando de muitas informações que surgiram sobre transferências e sobre o extracampo do Internacional. Até porque dentro de campo o noticiário não foi muito movimentado nessa segunda-feira. Isso porque os jogadores do Internacional ganharam folga de 2 dias. Hoje, segunda, e amanhã, terça-feira, depois da sequência desgastante de jogos que teve ao longo das últimas 2 semanas. É verdade que não foi uma sequência positiva em termos de resultado, porque o Inter, em 3 partidas contra Bragantino, Corinthians e também contra o Palmeiras, conquistou apenas 2 pontos de 9 disputados, então não foi uma sequência boa para o Internacional. Mas, de qualquer maneira, foi uma sequência que desgastou muito os jogadores. E o Aguirre agora trata de dar esse descanso, 2 dias de folga para o pessoal aproveitar com a família, para o pessoal espairecer, para na quarta-feira recomeçar a preparação visando o jogo de domingo contra a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, para esse jogo de domingo, o Inter tem pelo menos 3 desfalques por suspensão. Gabriel Mercado levou o 3º cartão amarelo, só que ele já não seria titular, ao que tudo indica, contra o São Paulo. Por quê? Porque o Bruno Mendes está de volta, recuperado de uma lesão muscular, recuperado da suspensão também, que ele forçou para não jogar contra o Corinthians, que ele já não ia atuar porque pertence ao clube paulista. Então o Bruno Mendes naturalmente volta para a zaga, o Gabriel Mercado está suspenso. No meio-campo, o Patrick foi expulso e está fora do jogo. A tendência é que o Maurício seja o titular. E tem também o Rodrigo Dourado, que levou o 3º cartão amarelo e deverá ser substituído pelo Johnny. Essas são as mudanças que o Diego Aguirre deve fazer para o próximo domingo, o jogo contra o São Paulo, lá no estádio Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Mas, além da preparação, além do jogo contra o São Paulo, o Internacional também teve nessa segunda-feira um noticiário muito movimentado por conta de especulações de fora do país. Hoje, mais cedo, durante a tarde, eu trouxe aqui nesse vídeo as informações que eu tenho sobre o interesse de clubes europeus e grandes clubes europeus em cima do Yuri Alberto. E mais, qual é a postura do Internacional em relação a isso? O Inter aceitaria uma proposta? De que valor? Quando que vai chegar essa proposta? Quando que o Inter deverá negociar Yuri Alberto? Está tudo aqui nesse vídeo que vai constar na descrição desse conteúdo. Assiste lá, porque é bem interessante essa situação do Yuri Alberto, considerado o novo Ibra pela imprensa italiana e também sondado junto ao Milan. Bom, fecha parênteses sobre essas questões do mercado da bola. Lá na Europa, hoje o Thiago Galhardo teve um lance de bastante destaque na vitória do Celta de Vigo pelo placar de 3-0. E por que eu volto a falar do Thiago Galhardo? Por que o Thiago Galhardo é um assunto recorrente? Primeiro, porque o Thiago Galhardo é jogador do Internacional. Ele está emprestado ao Celta de Vigo. E segundo, porque o Inter está muito de olho em um bom desempenho do Galhardo por lá, para que possa vender o atleta na próxima temporada, no próximo ano. Hoje ele recebeu uma bola, deu de calcanhar uma assistência para o Santimina fechar o placar na goleada do Celta de Vigo 3-0 sobre a equipe do Getafe pelo Campeonato Espanhol. O Galhardo não vinha entrando muito bem, não vinha jogando muito bem. Agora deu um passo de calcanhar, entrou no segundo tempo, ele vem sempre entrando com Eduardo Cudê no segundo tempo das partidas e deu essa assistência agora para o Santimina, a primeira assistência do Thiago Galhardo por lá. Outro assunto que eu trago aqui, ainda na repercussão do jogo do Internacional contra o Corinthians, mas fora de campo, é uma decisão que o TJRS, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tomou de suspender 2 torcidas organizadas, uma do Internacional e outra do Corinthians, por incidentes que aconteceram antes do jogo do último domingo entre Internacional e Corinthians, tá? A decisão do juizado do torcedor é de suspender preventivamente por 180 dias as torcidas Nação Independente do Internacional e a Camisa 12 do Corinthians. Por quê?
porque houve uma série de agressões e tumultos entre essas duas torcidas antes do jogo do último domingo. A decisão é do juiz Marco Aurélio Martins Xavier, em resposta a pedido do Ministério Público e da promotoria do torcedor. 2 torcedores do Corinthians foram identificados e denunciados por lesão corporal, e 2 colorados foram denunciados por tumulto e incitação da violência. Então, por isso, essas 2 torcidas, elas estão suspensas por 180 dias. Vocês provavelmente viram nas redes sociais vídeos dessas confusões que aconteceram nos arredores do Parque Marinha, nos arredores do Praia de Belas, do shopping Praia de Belas. Então, o juizado torcedor tomou essa decisão de suspender essas torcidas do Internacional à Nação Independente. Gente, pra fechar, vamos falar de KTO. O Grêmio tá jogando agora enquanto eu gravo meu vídeo. Começou o jogo agora. E a KTO me deu R$20 de free bet pra eu apostar no resultado exato de algum jogo do Grêmio. E eu joguei 3-2 Atlético Goianiense. A odd, ela é de 46. Então, se eu acertar, R$920 na conta do pai. Eu pago o churrasco pra ti se eu acertar. Pode me cobrar, que eu pago. Se o Grêmio perder de 3-2, eu pago esse churrasco com os R$920 que eu vou ganhar, tá? Não esquece de jogar lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações. Ainda hoje tem mais conteúdo do ADUPLA. Matheus Dávila chega com a repercussão do jogo do Grêmio contra o Atlético Goianiense. Será que vai dar dragão? Beijo!